Artigo 201. Da decisão que for prolatada caberá, sempre, pedido de reconsideração. Parágrafo 1º. O pedido de reconsideração será diretamente encaminhado à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo 2º. O requerimento e o pedido de reconsideração terão prazo de 8 dias para sua instrução e encaminhamento, e serão decididos no prazo máximo de 30 dias, salvo em caso que obrigue a realização de diligência ou de estudo especial. Parágrafo 3º. A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso hierárquico, encaminhando-o à autoridade superior. Artigo 202. Caberá recurso hierárquico. 1º, do indeferimento do pedido de reconsideração. 2º, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no Decreto-Lei 114, de 22 de maio de 1975, o recurso será decidido pela autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, sucessivamente, em escala ascendente, pelas demais autoridades. Parágrafo 2º. No processamento do recurso observar-se-á o disposto no parágrafo 2º do artigo 201. Artigo 203. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico não têm efeito suspensivo, mas o que for provido retroagirá, em seus efeitos, à data do ato impugnado. Artigo 204. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá. 1º, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais. 2º, em 120 dias, nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais. Parágrafo 1º. Se consumada a prescrição administrativa, poderá a administração relevá-la caso seja ilegal o ato impugnado, e não estiver exaurido o acesso à via judicial. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição estabelecidos neste artigo contar-se-ão da data da ciência do interessado, a qual se presumirá da publicação do ato impugnado, ou quando este for de natureza reservada, da data da ciência do interessado, que deverá constar sempre do processo respectivo. Parágrafo 3º. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico, quando cabíveis, interrompem a prescrição até 2 vezes. Parágrafo 4º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Parágrafo 5º. Não correrá a prescrição enquanto o processo estiver em estudo. Artigo 205. Após despacho decisório, ao funcionário interessado ou a seu representante legal é assegurado o direito de vista do processo administrativo, no recinto do órgão competente e durante seu horário de expediente. Artigo 206. É assegurada a expedição de certidões de atos ou peças de processos administrativos, requeridas para a defesa de direito do funcionário ou para esclarecimento de situações. Artigo 207. A certidão deverá ser requerida com indicação de finalidade específica a que se destina, a fim de que se possa verificar o legítimo interesse do requerente na sua obtenção. Parágrafo 1º. Quando a finalidade da certidão for instruir processo judicial, deverão ser mencionados o direito em questão, o tipo de ação, o nome das partes e o respectivo juízo, se a ação já tiver sido proposta. Parágrafo 2º. Se o requerimento for assinado por procurador, deverá ser juntado o competente instrumento de mandato. Artigo 208. A competência para decidir sobre o pedido de certidão é do secretário de Estado, das autoridades do mesmo nível e dos presidentes das autarquias a quem estiver subordinada a autoridade incumbida de expedi-la, podendo ser delegada. Artigo 209. O pedido de certidão será indeferido quando: 1º, o requerente não tiver interesse legítimo no processo. 2º, a matéria a certificar se referir a assunto cuja divulgação afete a segurança pública. B. Pareceres ou informações, salvo se a decisão proferida aos mesmos se reporte. C. Processo sem decisão final da administração. Artigo 210. Caberá o pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado. 1º, nos pedidos de certidões formulados pelo Poder Judiciário. 2º, no caso de certidões para prova em juízo, se o Estado for parte na ação em curso ou a ser proposta. 3º,
Se a autoridade competente para autorizar a certidão tiver dúvidas sobre o requerimento, os documentos que o instruem, ou sobre a maneira de atendê-lo. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos 1º e 3º, em que o aludido pronunciamento é obrigatório, a autoridade, ao encaminhar o processo, deverá instruí-lo previamente com a minuta da certidão a ser expedida. Artigo 211. As certidões sobre matéria de pessoal só serão fornecidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil, à vista de dados e elementos constantes dos seus registros.